Dias atrás aconteceu o seguinte: aquele cara lá do STF, o tal do Gilmar Mendes, também conhecido como Sapo, e eu vou tratar ele aqui como Sapo, ele resolveu criar uma novidade, veja, novidade. Segundo ele e os demais vagabundos que estão lá, que são sócios dele lá naquela merda de STF, eles não podem mais ser punidos. Não podemos puni-los, porque caso você não saiba, aqui no nosso país existe uma lei. Essa lei ela é lá de 1950 e essa lei ela tem a ver com a questão do impeachment, tem a questão do afastamento, tudo está nessa lei. Então, no caso de ministro, deputados, senadores, governador, presidente da república, todos esses caras por aí, eles estão embaixo dessa lei exatamente para servir como uma espécie de proteção para nós que estamos aqui do outro lado, porque são caras que têm muito poder, têm muito dinheiro, têm muita influência, e se você não criar uma espécie de contrapeso, uma espécie de freio em relação a esses caras, eles vão simplesmente tomar conta do nosso país por completo. Então você precisa ter meios para equilibrar esse jogo. Só que aí, Sapo, ele resolveu criar essa novidade. E a novidade que ele resolveu criar foi o seguinte: é que, segundo ele, a partir de agora, aquela lei lá de 1950 não vale nem para ele e nem para os caras que estão lá na porra lá do STF. Ele disse: não, isso aí não vale para mim não, cara. Vai valer para os outros, para mim não. A partir de agora, a lei que vai valer para a gente é o seguinte: é se um tal de Paulo Gonet, caso você não saiba, ele é o tal do PGR, Procurador-Geral da República. Ele disse: olha, Paulo Gonet, se ele, por acaso, ele indiciar eu e os demais aqui, beleza, tá valendo, a gente pode sofrer impedimento, pode sofrer algum tipo de punição. Se caso não, só que Paulo Gonet, cara, ele é um verdadeiro vagabundo. Paulo Gonet, ele é um verdadeiro garoto de recado do STF. Paulo Gonet, ele não dá um espirro sem perguntar para aqueles caras lá do STF se ele pode espirrar. Eu posso espirrar aqui, Sapo. Gilmar Mendes, eu posso espirrar. Carmen Lúcia, eu tô com vontade de espirrar, eu posso espirrar. Ele não faz absolutamente nada sem consultar os caras lá do STF. O problema é que, Sapo, não faz parte da atribuição daquele vagabundo ele querer criar lei, ele querer modificar lei. Isso daí é uma atribuição do Congresso. Por mais que eu e você não concordemos lá com o Congresso, com o Legislativo, qualquer alteração, modificação, repaginação, seja lá o termo que for no que se refere à lei, é o Congresso, cara, não é uma porra do Sapo, aquele vagabundo, aquele canalha. Não, vou criar essa lei, vou modificar, porque ele disse: não, essa lei aí é de 1950, ela já tá muito ultrapassada. Não é ele que decide isso aí, cara. Quem decide, quem tem que tomar a prerrogativa, a iniciativa de analisar essa situação daí, e se for o caso, alterar ou mudar alguma coisa, é o Congresso, não é ele. Sapo, cara, ele com a porra lá do STF, o tempo todo tá dando um tapa na nossa cara, tá o tempo todo atropelando a gente. Não tô nem aí, não, vou mudar essa porra aqui e já vou indicar quem é que vai ser o cara que vai, a partir de agora, vai tomar a iniciativa de punir a gente, se for o caso. Vai ser o tal do Paulo Gonet, que é o garoto de recado do STF. Porque é assim, meu camarada, veja, como é que eu vou criar uma lei e eu que vou ser o principal beneficiado dessa lei? Faz algum sentido pra você? Porque é exatamente isso que Sapo ele resolveu fazer. Então, eu vou criar agora essa lei aqui, não é a atribuição dele, eu sempre vou repetir isso, não é a atribuição dele. Se ele quiser criar a lei, se quiser alterar a lei, se ele quiser modificar alguma coisa, ele tem que tornar um deputado ou um senador. Para isso ele tem que abrir mão lá daquela graça de STF e disputar uma eleição por aí. Se ele ganhar como senador ou deputado, aí ele pode dar o palpite dele, ele pode alterar a lei, ele pode criar a lei, ele pode fazer o que ele quiser. Enquanto isso, não é a atribuição dele. Mas Sapo, o STF, esses caras por aí, a vida deles é o seguinte: é ficar dando tapa na minha cara e na sua. Não tem nenhum respeito nem por mim nem por você, cara. É o tempo todo mandando eu e você e se fuder. Vai se fuder pra lá, porra. A única função sua e minha é ficar pagando imposto para que aquele vagabundo ele possa encher o rabo dele de lagosta, de caviar, vinho caro e tudo isso. Não paga a porra desse imposto aí, fecha a porra do bico, que eu não quero saber da sua reclamação. É isso, é o que eles pensam a nosso respeito. De resto, existe idiotas aqui no Brasil que ainda fica aplaudindo o STF. Não, o STF está protegendo a democracia.
Xandinha, né? Tem gente por aí que quando escuta o nome de Xandinha só falta gozar pelo rabo. Não, Xandinha tá protegendo democracia. Sapo tá protegendo a porra dessa democracia. Não tem brasileiro que é idiota o bastante, cara. O sujeito tá dando um tapão na cara dele, chamando ele de imbecil, de estúpido, e ele tá lá aplaudindo o cara. Porque é assim, na prática, cara, o que Sapo ele fez, o que ele está fazendo, é simplesmente ele está dando um golpe de Estado. Ele quer se perpetuar no poder. Simples isso ali. Eu quero me perpetuar no poder, eu vou dar um golpe de Estado. Porque, entenda assim, cara, um sujeito como ele e aqueles outros caras que ali naquela porra de STF e os outros por aí, governador, prefeito, presidente de república, todos esses caras por aí, sempre tem em mente o seguinte: esses caras, eles possuem muito dinheiro, eles possuem muita influência, esses caras, eles possuem muito poder. Então, se você não criar uma barreira, um limite até onde esses caras possam ir, simplesmente eles podem tornar a minha vida e a sua um verdadeiro inferno, cara. Então, é por isso que existe a lei lá do impedimento, a lei da punição pra eles, porque senão o cara vai atropelar tudo, porra. Ele já tem muito. Se você não criar nada pra servir como um contrapeso, uma barreira, o cara vai atropelar a gente. É por isso que é preciso ter uma lei desse tipo. Essa lei pode ser usada por mim, por você, por qualquer pessoa contra um desses caras. Por isso, porra, o cara já tem grana pra cacete, o cara tem poder, mas o cara tem muita influência. Se não tiver um limite pra esse cara, o que é que ele vai fazer pra gente? Pense aí, vai fazer o quê? Ele vai atropelar a gente mais do que o que ele já atropela. Ele vai dar mais tapa na minha cara e na sua, mais do que o que ele já dá. E ainda vai obrigar a gente a pagar ainda mais imposto, além daqueles que nós já pagamos, para poder sustentar essa forja, esse monte de bandido, de vagabundo. Você entendeu, cara? O que Sapo está fazendo, o que ele está propondo é um verdadeiro golpe de Estado, mas principalmente um golpe contra eu e contra você. E veja, a situação, cara, ela não para exatamente em Sapo. Não diz assim, não, é Sapo e a turma dele não para nele. Porque se essa coisa, ela for adiante, então um prefeito de qualquer cidade aqui do nosso país, um deputado, um senador, governador, qualquer um de caras por aí, eles também vão querer essa atribuição. A partir de agora, meu amigo, é o seguinte, nós aqui vamos decidir quando é que nós vamos ser punidos, quem vai nos punir e tudo mais. Nós vamos escolher, porque se o cara lá, no caso o Sapo, ele fez isso, nós também podemos fazer. Você tá percebendo onde é que tá o real perigo de tudo isso? Vai virar moda, porra. E o cara, o tal do prefeito, do governador, seja lá que for, ele não vai estar errado, porque já aconteceu um modelo para isso, que no caso foi criado por esse vagabundo desse Gilmar Mendes. Então eu também quero isso daí. Ele tá errado em também exigir isso daí pra ele? Você percebeu? Então nós aqui, qual sociedade, vamos simplesmente estar desarmados, com mais do que o que nós já estamos, à mercê da vontade desses caras. A partir de agora, a gente faz o que quiser, quando quiser, atropela, rouba, faz tudo o que a gente quiser com o povo, dá a tapa na cara da sociedade, pronto, acabou. E ninguém vai fazer nada. No dia que a gente tiver de sofrer uma punição, nós vamos decidir quem é que vai nos punir. Que por acaso vai ser um amigo dele, um parente dele, um amante dele, enfim. E nós aqui vamos estar completamente desarmados. Nesse caso, meu amigo, é muito mais fácil fazer o seguinte: é muito mais fácil, mais prático e mais inteligente simplesmente declarar logo essa porcaria de país como sendo uma verdadeira ditadura. Pra que essa idiotice de eleição? Pra que essa idiotice de urna, de congresso, de legislativo? Pra quê? Se o cara vai lá e faz a banana que ele quiser, do jeito que ele quiser, deu na cabeça dele, ele acordou, não, eu vou fazer uma lei aqui. Peguei a minha caneta, a partir de agora eu vou fazer uma lei aqui, vai valer pra mim, vai me beneficiar, pronto. Pra que porra eu quero congresso? Eleição. A gente fica aqui igual um idiota, eu e você, igual um palhaço, dia de eleição, ir lá pra desgraça de zona eleitoral, lá com porra de carteira de eleitor. Pra quê? Essa palhaçada, essa idiotice. Se o cara lá, ele faz a porra lá do jeito que ele quer, se ele viola, se ele atropela as regras do jogo, pra que essa imbecilidade de eleição, essa conversa imbecil de democracia? Nós não, que porra de democracia? Não tem porra de democracia nenhuma, cara. Entendeu? É melhor declarar logo uma ditadura aqui na porra do país, construir bem ali uma desgraça de um paredão de concreto lá, fuzila quem não gostar, mete logo bala, fode a porra toda, pronto, já virou uma esculhambação, então a gente já esculhamba logo a porra toda, pronto, acabou, entendeu? Do que a gente ficar nesse fingimento, nessa brincadeira de idiota, de imbecil, nessa palhaçada. Enquanto isso, o cara lá, ele decide, por conta própria, contra a minha vontade, contra a sua, vai ser desse jeito aqui, aos 15 minutos do primeiro tempo, eu não gostei aqui dessa regra do jogo, eu vou mudar agora as regras aqui, o jogo em pleno andamento, e vai ser desse jeito aqui.
Se você gostar, gostou. Se você não gostar, se for dar pra lá, vai pra casa do caralho. É desse jeito, cara. Em uma tradução livre, é uma maneira simplificada pra você entender. É isso que sapo, aquele vagabundo, aquele bandido, ele tá fazendo comigo e com você. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, nosso vídeo de hoje está concluído. Gostou aí da nossa conversa? Daí você já sabe, deixe seu gostei, comente. Você é muito bem-vindo e bem-vindo aqui. Um excelente final de semana para você, porque hoje é sexta-feira. Tudo de bom. Até o nosso próximo encontro. Muitíssimo obrigado.